Recapitulando brevemente, a gente vai tratar o Partec, o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Ceará, cuja sede que a gente vai se dedicar mais aprofundadamente se situa no campus do PSI, em Fortaleza, Ceará. Então, um breve contexto, panorama geral, a sede localizada no campus do PSI, em Fortaleza, mas o Partec conta com 3 outros polos associados aos campos, Crateús, Quixadá e Russas. Então, ele está espalhado em sucessão direta à UFC. E aqui, um pouco mais aproximado, já vem dos limites de Fortaleza, então a inserção dele no campo em relação ao Fortaleza e as áreas de logística aproximadas. Martins, o distrito industrial, a outra principal distrito industrial imediatamente próximo à Fortaleza, e o complexo industrial e portuário de Peçanhas, um pouco mais distante, mas de grande importância para a região. Então, aproximando, agora sim, com mais clareza dos limites do município de Fortaleza, a gente consegue ver que claramente a região mais avançada do centro, né, e a zona portuária de Fortaleza, para se localizar em relação à imagem anterior do aeroporto aqui, e a localização do campus do PSI, e aqui a gente já vê a mancha mais específica do que é o Partec, que vai tratar mais adiante. Então, ele dista mais aproximadamente 6 quilômetros do centro de Fortaleza e também do aeroporto, que fica mais ou menos de uma distância. Você consegue triangular essa distância, né? E assim como ele tem a presença de outros polos fora do campus, naquelas cidades que eu mencionei anteriormente, ele tem dentro da própria cidade de Fortaleza uma dessas áreas transbordadas, que é no campus do Porangaba-Sul, um núcleo de desenvolvimento de medicamentos. Então, é um único edifício localizado fora da sua zona principal. Então, aqui a gente chega, de fato, à inserção do Partec dentro do campus do PSI da Universidade Federal do Ceará. Então, aqui está marcado os limites do campus e ele ocupa essa área mais do centro-sul, mas meio que divide o campus, né? Que a gente tem uma área de proteção na lagoa, da agronomia, dentro da estrutura do campus, da UFC. Então, se a gente descontar essa área, ele divide o restante dos edifícios do campus em duas partes. Então, a área principal ocupada pelo Partec é essa área em amarelo, né? Mas a gente não vou explicar mais adiante, a gente não vai se prender especificamente aos limites dessa área para atuação do Partec enquanto instituição. Né? E, além disso, a gente faz uso também de 2 outras edificações, então, além dessa área demarcada para ele. Agora sim, chegando no enfoque histórico, vai explicar um pouco mais a situação. Então, o Partec foi criado em 2018, então, parque tecnológico recente, criação recente, ocupando essa área principal, todas aquelas a área principal, com quase 230 mil metros quadrados dentro do formado, e tem os 2 edifícios principais para organizar a arquitetura, esses que são marcados aqui nessa imagem. Então, o Centro de Empreendedorismo e Inovação e o antigo prédio do Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Eram instituições que já existiam antes da criação do parque. Além disso,
ele tem esse conceito que eu já mencionei um pouco antes, dessas áreas transbordadas. São esses outros polos em outros campos da UFC e outros edifícios dentro dos próprios campos do psi. Só voltar uma coisa. Eu vou mencionar um pouco mais aprofundado, um pouco mais adiante, mas está muito ligado à forma como o Partec se estrutura a partir da lei de inovação. Ele faz uso desse dispositivo legal para conseguir começar a desenvolver a sua atuação e conseguir ter talvez um retorno mais rápido dada a sua aplicação recente. Então, só para a gente contextualizar esses dados, apresentar brevemente, são dados referentes ao UFC. Então, considerada a 7ª melhor universidade do país em internacionalização, a 11ª universidade do país, também uma universidade pública, né? Então, ela está aí colocada devido a esse financiamento, principalmente pela sua inserção regional. Muito bem posicionada em relação às universidades do Nordeste como um todo. Bom, quais são os objetivos declarados do Partec? Então, como objetivo declarado do próprio Partec, atrair novas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, cooperação em base tecnológica, né? Incentivar a criação dessas empresas de base tecnológica, apoiar a parceria da universidade com organizações privadas e estimular a produção científica e tecnológica que valorize o desenvolvimento sustentável. São os objetivos declarados pela instituição. Gente, dando continuidade, né, apesar do parque colocar na sua apresentação institucional que ele tem como objetivo uma sinergia, né, entre os 3 principais atores, que é a indústria, o governo e a própria universidade, a academia, a gente fez o enquadramento atual do parque, que é como o parque funciona hoje. Hoje a gente enxerga o parque como um parque de primeira geração, onde a governança ela é feita exclusivamente pela universidade. Ela tem na sua legislação toda essa questão de ir buscar a sinergia entre governo e indústria junto com a universidade, mas nesse momento a gente vê que toda a governança do parque é feita pela universidade. O modelo de inovação é Science Push, hoje gera algum movimento no parque, por enquanto ainda é a questão acadêmica, hoje é inclusiva pela universidade, apesar de ele estar alinhado com diretrizes do governo e ter esse intuito de trazer a indústria de base para o parque, né? Especificamente, áreas próximas, áreas ligadas à Universidade Federal do Ceará, com um espaço físico bem delimitado inicialmente do Partec, como o Rodolfo já expôs anteriormente. Então, a gente vai passar brevemente aqui sobre alguns aspectos legais que isso foi um ponto que foi bastante observado, que eu acho que talvez os outros exemplos de parques brasileiros passem uma situação semelhante, por que ele se declara com esse objetivo maior, né, de conseguir uma integração melhor entre as empresas e a universidade, como aparece na declaração dele, e na prática a gente vê, pelo menos nesse início, a universidade tomando tanto
iniciativa da governança e da gestão desses recursos, e a gente foi dar uma olhada no que embasava essa limitação de funcionamento dele. Tá? Então, aqui eu trago alguns enfoques, né? Então, a gente tem um embasamento legal que vai dar origem ao Partec, a instituição é a Lei Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Então, ele é o Marco Legal de 2004, que faz uma revisão importante em 2016, a partir da Lei 13.243, e o decreto, de fato, de regulamentação, a última versão, pelo menos, ele data de fevereiro de 2018. Né? O decreto vai regulamentar os limites de atuação dentro dessa lei, o decreto 9.283. Então, a gente tem um gancho de oportunidade aí que se instaura no Partec, tanto que esse decreto de regulamentação de fevereiro de 2018 e dezembro, a gente tem a criação do Partec do mesmo ano. Então, ele tem a sua estrutura de funcionamento toda criada, modulada para funcionar dentro desse marco legal já existente. Então, ele vai ter a sua criação agora do Partec, propriamente dito, pela resolução do Conselho Universitário da UFC de dezembro de 2018, uma alteração mais recente agora, em 2020. Né? E logo na sequência, uma portaria que vai permitir aquela criação daqueles outros núcleos, aquelas áreas que eles chamam de transbordamento de área, né, datando de 2021. E aí, o principal ponto, conforme essa resolução de criação do Partec, ele se constitui como um órgão suplementar subordinado à reitoria, né, da UFC. Isso funciona nas dependências do campus do PC e em outros campos da Universidade Federal do Ceará. Então, isso vai dar uma característica bastante própria, né, que a gente observou no Partec, pelo menos nesse início de funcionamento dele, que é uma vinculação, até por a sua criação, bastante intensa com a UFC. É muito difícil a gente conseguir ver um limite entre universidade e uma administração própria do Partec, pela forma como ele está estruturado legalmente, pela forma como ele atua em relação ao espaço físico da universidade. Né? Então, só para dar um breve contexto, algum desses pontos que a gente acha importante do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que já praticamente todos com a redação de 2016, né, que ele vai ter vai apresentar toda a definição que são as instituições, como é que, ao longo do marco legal como um todo, né? Como é que vai se dar esse relacionamento entre as instituições científicas, tecnológicas e de inovação, como é que isso vai se configurar em possibilidade de se construir novos parques tecnológicos ou polos tecnológicos. Então, a gente vê que a estrutura legal que dá suporte a isso, ela está muito vinculada, principalmente no decreto de regulamentação, a prover uma estrutura que permita essa associação entre a universidade, especificamente, e as empresas, pulando ou removendo alguns entraves de licitação, de editais, de manejo de recursos, né, orçamento, coisas desse tipo. E aí, um ponto mais importante que vai explicar grande parte da estruturação do Partec, a gente encontra no artigo 3º-B, que é o que vai autorizar a essas instituições, como as universidades, a ceder o uso de móveis e instalações para essas atividades. Essa é uma autorização que passa a existir basicamente em 2016, como eu disse, só regulamentada em 2018.
Então, e como vai se dar a relação orçamentária disso, de lucros, possibilidade de investimento externo, como é que se vai trabalhar a questão do capital da produção intelectual, né, os royalties, mas é escrito nessa legislação também. Mas, principalmente, a autorização para que seja feito esse compartilhamento de espaço físico. Então, diante disso, o Cartec vai ser criado com essa estrutura administrativa, que é bastante enxuta, na verdade. Ela tem um conselho consultivo, esse sim bastante extenso, mas de caráter consultivo, e uma direção muito mais enxuta, centrada no conselho de administração, na diretoria executiva e no comitê de uso e ocupação do solo. Então, focando um pouco nessa questão do comitê de uso e ocupação do solo, ele está estruturado a partir de representantes dos departamentos e das instituições da própria UFC. Se organiza a partir dessa estrutura e ele tem como principal responsabilidade o manejo dessas áreas de edificações já existentes e de áreas ociosas dentro daquele limite do Partec e da gestão dessa relação empresa-universidade em outros institutos da própria UFC. Tá? Então, como é que funciona para a gente entender o combinado de tudo isso? Nesse momento, o Partec tem funcionado quase como uma estrutura burocrática, uma camada burocrática que se interpõe entre a UFC e as empresas para a gestão, compartilhamento desse espaço físico e desses recursos intelectual, financeiro, entre a universidade e empresas. Então, embora ele esteja restrito àquela área demarcada na sua resolução de criação, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de utilização de qualquer um dos laboratórios da UFC. Desde que seja feito um termo, né, declarando como é que vai ser, quais o limite dessa situação, como é que ficam as responsabilidades, mas isso permite que o Partec se converta numa espécie de estrutura que permite ao UFC utilizar, eventualmente, áreas ociosas dentro dos seus campos. Isso, mesmo com um parque tão recente, a gente tem um transbordamento rápido desses outros polos, então ela se instala em qualquer uma dos campos da universidade para permitir a utilização capital intelectual que esteja, porventura, subutilizado, ocioso, com uma potencialidade adicional e também do espaço físico. Só para você se organizar, nem sempre. Então, por isso, para a gente entender como é que se dá a inserção urbana do Partec, a gente tem que passar necessariamente pela inserção urbana do campus do UFC como um todo da UFC. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui rapidamente é a questão a partir do zoneamento previsto e dos aspectos previstos no plano diretor do município de Fortaleza. Tá? Explico por que disso. Mas ele se situa, o campus como um todo, nessa macrozona de ocupação urbana, né, que corresponde à macrozona espalhada por todo o municipário urbano, sim, especificamente na zona de requalificação urbana. Então, a gente consegue ver bem essa mancha, que é determinada pelo plano diretor de Fortaleza, e a associação à região central, que é considerada aquela com a infraestrutura um pouco mais consolidada. Então, isso até uma coisa que chamou a atenção do grupo, essa questão da franja urbana, né, que ele se colocava nisso, porque à primeira vista, quando você vai olhar o panorama do município de Fortaleza, ele parece bastante bem
ocupado, e você fala, mas que inserção é essa dentro de uma franja? Mas quando você começa a entender a relação da zona central, da zona portuária, você vê que realmente aquilo que está colocado no plano diretor é a realidade. É uma zona que tem insuficiente ou precariedade de infraestruturas, serviços urbanos, principalmente saneamento ambiental. Isso está colocado no caso do artigo 91 do plano diretor, é facilmente observável, né? E a docência está presente ali. Né? E um ponto que chama a atenção, que ele extrai de destaque do plano diretor de Fortaleza é, dentro dos objetivos do plano diretor do município para essa zona, a gente citou alguns aqui, consideramos que tem uma interface bastante interessante de ser trabalhada com o campus do município e com o próprio Partec. Então, a gente avalia algumas potencialidades para o desenvolvimento desse parque, que, assim, o município já tem um arcabouço legal, está aberto para permitir essa melhoria daquela região, né? Especificamente, dentro da estrutura legal do município de Fortaleza, o campus do Tupi é uma das ZEI, são as zonas especiais institucionais. Então, a previsão no plano diretor de Fortaleza que essas grandes instituições, né, o aeroporto aqui, algumas outras instituições universitárias, campus do município, são zonas, são estruturas, são instituições de grande porte, e o próprio plano diretor do município dá essa sustentação para que eles desenvolvam seus próprios planos diretores internos e isso seja integrado à legislação urbana. Considerou um aspecto bastante positivo, porque ao invés de ficar numa queda de braço, quem manda aí no setor, a gente tem uma possibilidade de integração melhor nessas estruturas. Dando uma aproximada um pouco mais no campo, a gente começa a ver que ele está inserido numa região que demanda certos cuidados. Então, os campos limita com uma zona especial de interesse social, que é a ZEI do município, né? Classificada, especificamente associadas àqueles assentamentos que têm algum tipo de não conformidades, né, eficientes, irregulares, mas consolidados. Né? Eles classificam essas áreas já consolidadas no município. E, especificamente, mesmo se a gente considerar a área demarcada do Partec, a gente tem uma transição, né, direta entre essa área do Partec e essas ZEIs. Então, ela é realmente algo olhado mais atenção. Né? Por outro lado, no lado oposto, então, a gente tem inserção dentro de uma zona de proteção ambiental, né? Então, que é as zonas que vão estar marcadas no plano de Fortaleza, em geral, como as áreas de cursos hídricos, lagoas, açudes, de grosso modo, é isso que está principalmente demarcado. Então, embora seja uma área que não tem uma interface imediata com a área demarcada do Partec, ele está ali dentro do campus e gera essa situação em que o Partec e o campus todo fica meio que delimitado por essas duas áreas que exigem uma atenção maior, principalmente porque essas zonas de proteção ambiental são reguladas para que tenha a menor intervenção possível dentro dessa legislação. Rapidamente, então, a questão do funcionamento
uso do solo do Fartec propriamente dito, da área demarcada. Então, essa área demarcada, de onde ela surge? Ela é demarcada a partir de instituições que já existiam antes da criação do Fartec, né? E que cedem a área de formação desse parque e se convertem em instituições associadas. Elas são as primeiras instituições associadas ao novo parque, porque a área principal, a orientação deles vem dessa estrutura. Então, aqui tem, em termos de destaque, a área da Embrapa, né, que ela tem uma característica de ser, se a gente observar a morfologia dela, a questão dos acessos, ela tem uma área, está dentro do campo de cima, mas é bastante fechada em si mesmo, né? E os demais edifícios, principalmente o Nutec, né, o Núcleo Tecnológico Industrial do Ceará, e o IPDI, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, é o que vai ser o núcleo principal do Fartec. Então, só passar rapidamente uma visão um pouco mais aproximada dessas áreas, só próximo, porque principalmente o que observa é que é essa região compreendida entre o Nutec e o IPDI tem a maior potencialidade de ocupação imediata, né? Onde a gente conseguiu localizar a maioria das áreas vagas ou subutilizadas. E por que a gente... E agora encaminhando para essa questão. Então, essa resolução de criação, muito em alinhamento com os limites do marco legal, estabelece que tipo de infraestrutura pode ser colocada na rede. Então, em geral, são as startups para uso, principalmente dos edifícios já existentes, né? Então, podem se falar em salas ou fazer uso dessa infraestrutura já existente, e empresas de grande porte que sejam convidadas, né, a se instalar dentro da instituição. E ali, ao lado, as áreas de atuação dessas empresas. Então, principalmente, tentando atrair as de base tecnológica e economia criativa e, como já disse anteriormente, em outro ponto, as de saúde e de tecnologia. Bem, gente, passando agora para a parte de sustentabilidade econômica, a criação do parque está alinhada com dois programas do Estado de Ceará, que é o Fortaleza 2040 e o Ceará 2050. Ambos programas têm o objetivo de transformar a cidade e o Estado num polo de base de tecnologia para trazer maior aporte de recursos para a população em geral. A questão do parque está ligada a existência de fundos destinados à inovação, tanto em energia quanto em meio ambiente e saúde agropecuária, que depois daqui a pouco acho que vou listar as 5 áreas que o parque quer se embasar, quer se fortalecer, e essas 4 estão entre as 5 áreas. E outra potencialidade do parque, a gente vê isso no anuário da universidade, é que eles geram algumas patentes e eles pretendem transformar essa geração de patente em receita para o parque. Existem alguns desafios a serem vencidos pelo parque do ponto de vista econômico, né? Eles não têm uma dotação orçamentária fixada pela universidade, então eles vão ter que correr atrás de dinheiro, né? Eles têm uma integração com a universidade também, no ambiente ainda seja um avanço nesse tipo de discussão, desse tipo de integração. É uma coisa, eu acho que não é só lá do Ceará. Tem uma baixa cultura de empreendedorismo na nossa sociedade em geral, que também pode se tornar um entrave para o alavancamento do parque. A universidade
Federal do Ceará, apesar de ser um polo forte de pesquisa no Nordeste, tem algumas fragilidades na captação e na retenção de talentos. Pode se configurar um problema futuro, pois se você não consegue captar o talento, deixá-lo lá para fazer gerar riqueza no próprio parque, o parque não vai conseguir alavancar. E temos outros parques mais maduros, não só no Brasil, como fora do Brasil, que podem acabar concorrendo com o Partec. Da parte de social, na sustentabilidade social, que a gente, nesses pequenos duplicados que a gente fez, de caso rápido, mas a primeira coisa que a gente parte hoje percebe é que há uma segregação social grande da universidade à população do entorno. A Universidade da Murada, porque a população, apesar de estar do outro lado da rua, ela não tem acesso a essa universidade para usufruir de nada, nenhuma estrutura. Não há essa conexão, esse entranhamento, transporte público não entra no campus, ele vai na porta, dali para dentro, é um transporte exclusivo do campus, e isso é uma coisa que o próprio parque tem que tentar vencer. O parque tem uma chance de fazer isso agora, pois eles tem que elaborar um plano diretor para o parque, a gente acha que essa é uma oportunidade deles conseguirem integrar melhor essa área do parque com a parte social aí, que é uma azeite, né? No campus do FIFI, o próprio campus, eles têm algumas recomendações de como lidar com as questões ambientais no próprio campus. Em observação a esses documentos, a gente também acha que isso é incipiente ainda, que precisa ser avançado se o parque quiser ser visto como um exemplo de sustentabilidade ambiental. Eles têm dois planos, né, um de ação sustentável e outro de logística sustentável, e o manual de projetos e obras públicas sustentáveis para o câmbio, mas que tem, vamos dizer assim, não tem nada de novo, não tem nada de inovador. São documentos que, em geral, replicam aquilo que a gente já faz aqui no nosso território. Dentre as potencialidades, a gente viu que o parque ele tem uma linha de pesquisa que está muito alinhada com a ODS de energia sustentável da ONU, que é a produção de energia limpa, né? O grupo de trabalho, o Ceará 2050, tem um grupo de trabalho formado para hidrogênio verde, alinhado também ainda com os objetivos do parque, que é transformar hidrogênio em energia de forma limpa. E aí, por isso, a gente põe aqui a nossa questão da nossa matriz energética brasileira, que é bem mais limpa do que a média mundial. O estado do Ceará tem um potencial de instalação de energia eólica e solar muito grande, que pode alavancar isso, né? A infraestrutura de distribuição, o porto de Pecém, pode se tornar um link com o mundo, já que você vai ter que pegar esse hidrogênio e levar para algum canto de alguma forma, né? Aqui só para demonstrar um pouquinho melhor a nossa matriz energética, né, que essa aqui é a brasileira, e aquela do lado lá é a mundial. Essa aqui é a matriz energética elétrica. Essa daqui, a primeira, era energética de forma geral. Aqui a gente entendeu o hub de hidrogênio como um destaque do parque tecnológico, né? Que eles vão fazer essa pesquisa no formato de Open Lab, eles já têm um prédio lá, estão se instalando, e o objetivo é desenvolver energia de forma eficiente e sustentável. Está em acordo com a ODS da ONU, como já falamos anteriormente, e aqui a gente põe isso aqui como destaque do parque. Né? A partir de eletrólise, você gera um hidrogênio, você tem uma demanda de mercado externo e interno, você tem um porto que pode servir de porta de saída para esse material. Isso aqui eu já falei anteriormente, né? É a pesquisa de produção de hidrogênio verde e amônia verde, que é uma linha de pesquisa forte do parque. Esse é um grande destaque nosso lá, chega em São Paulo, hidrogênio verde como destaque, apesar da universidade ser um destaque em si, por trazer. Aqui a gente trouxe esse mapa aqui para mostrar a ligação do Porto de Pecém. Acho que a maior fonte de recurso externo de exportação do estado do Ceará é via Porto de Pecém, acho que França, salvo engano, França e Portugal. E a proximidade, né,
o estado do Ceará, a América do Norte e a Europa, é um ponto de alavancada, e o estado do Ceará tem já uma intenção de fazer com que o Porto de Roterdã seja a porta de entrada desses produtos, inclusive da energia limpa produzida na Universidade, posteriormente no Parque, junto à Europa. Isso aqui é um pouquinho mais o aumento do PIB, geração de renda via a economia verde, a energia verde está intimamente ligada ao hub de hidrogênio. E o hidrogênio se apresenta como alternativa viável para a produção. No nosso caso, seria o hidrogênio verde, não teria por que a gente pensar numa outra forma de produzir hidrogênio utilizando carvão, gás, não faz sentido, tendo visto a nossa matriz energética tão limpa. O estado do Ceará tem essa vocação de produção de energia também, além do Brasil já ter isso ganhado, o estado do Ceará também tem ainda, acho, acima da frente da gente, a questão eólica e solar. Para finalizar, a gente listou aqui algumas potencialidades do parque e desafios, já falei que todos eles lá, né? Ele pode se tornar um exemplo de atividade de implantação, enxerga aqui, inserido numa universidade, você pode trazer outras universidades para isso daí. Eles têm uma rede ampla e qualificada dos envolvidos, né? Tanto corpo discente quanto docente. A gente percebeu é que, embora a gente viu por aqui a implementação do Partec 4 estrutura física seja muito incipiente, né? Até ainda muito atrelado às instituições já existentes da UFC, a gente considera que ele seja um caso de interesse para ser observado principalmente no seu desenvolvimento futuro. Ele parte de um exemplo que permite uma viabilidade de implementação rápida desse tipo de infraestrutura a partir da utilização desses mecanismos legais, desses editais que fornecem os recursos para o financiamento de projetos específicos, da utilização de infraestrutura já construída nas universidades, para ele ter uma alavancagem inicial bastante rápida. Tanto que a gente notou que, em comparação com outros parques tecnológicos mais antigos, aqui do Brasil mesmo, embora a infraestrutura dele seja muito incipiente, o planejamento estratégico já está muito mais avançado do que em alguns outros casos que a gente pode observar, né? Então, principalmente, essa potencialidade de viabilidade de implementação rápida desse start inicial e da utilização de recursos e infraestruturas existentes nas universidades, né? Talvez seja um grande potencialidade, né? A gente, às vezes, ficar discutindo a sustentabilidade da construção de novas áreas, mas se eles conseguirem, a partir desse ponto que eles se colocam, a utilização das áreas já pagas, né? As áreas vagas dentro dos próprios campos da universidade, isso seria ponto de interesse, né? E a existência de recursos financeiros, embora eles tenham uma dotação orçamentária grande fixa, eles têm uma estrutura burocrática que permite acessar esses recursos editais de pesquisa de governo. O Estado do Ceará são um exemplo disso, né? Bem, assim, né, gente? A gente tem uma coisa mais pessoal nossa. A gente entende que a gente observa de desafio no parque, não são desafios assim, são desafios importantes a serem vencidos, mas que eles têm condições de vencer esses desafios e ter um sucesso relativamente rápido. A elaboração do plano diretor deles é um desafio, não deixa de ser um desafio, mas surge como uma oportunidade deles integrarem a sociedade com o parque, num primeiro momento, e melhorarem aquilo que ainda está um pouco
deficitário no parque deles, por exemplo, a questão ambiental, uma melhorada nisso. E Porque eles têm, por estarem essa informação ainda incipiente da estrutura física, né? Essa questão do plano diretor é um grande gargalo. A gente notou, também passando um pouco rapidamente isso, nesse ponto da apresentação, a área do Pertec, ela ter um plano específico para o uso do solo, ela depende do plano diretor do campus ser realizado. E esse talvez seja o grande gargalo, uma coisa que está além da governança, das atribuições da diretoria do próprio parque. Estamos aqui em stand-by, nesse sentido, aguardando esse processo acontecer dentro da universidade, né? E, ao mesmo tempo, que é uma grande potencialidade, por aquilo que a gente viu da própria estrutura do plano diretor de Fortaleza, que já permite dar condições para o desenvolvimento de uma solução mais integrada ali. É um grande risco, uma grande potencialidade que a gente nota. E para o sucesso do parque, eles vão ter que, em algum momento, trazer outros setores para a convergência do parque. Nós do Civic teve que passar por isso, teve que se reestudar como faria essa inserção das outras esferas, né, do governo e da sociedade e da indústria no parque, e da sociedade também. Eles vão ter que passar por esse processo para obter esse sucesso. Isso é tremendo. Acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Acho que é. Só sobre as fontes. Verdade. As nossas fontes, elas são basicamente não, majoritariamente literatura cinza. Quando a gente viu o modelo de implantação do parque, a gente resolveu estudar um pouco do Vale do Silício, do Parque Universitário de Stanford. Então, isso daí, a gente foi buscar um histórico. Então, esse daí tem uma parte mais de literatura acadêmica, porém, como um parque muito novo, uma coisa que também estou entrando no começo, não tem estudo, não tem nada, então literatura assim. Principalmente essa base ainda legal, né? As regulamentações, leis, Plano estratégico, jurídico, plano estratégico deles, né? Esse legal. Esse é o foco da busca. Vamos estudar o parque. Bom? Karine, obrigado. Esqueceu. Vou passar. Eu estou aqui ouvindo o pessoal e vendo o pessoal que está nos seguindo online. Nós chegamos a ter 14 pessoas aqui, agora acho que tem um pouco menos. Mas eu queria deixar o pessoal que está assistindo online também à vontade, para se quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloca no chat. E aí eu vou pedir para a Silvia Stuck, que está também nos assistindo, para ir avisando quando tiver essas perguntas, mas a gente começa com as perguntas aqui da sala. Tá bom? Então, vamos, e eu vou ficar de olho aqui também no chat. Então, vamos lá, alguém... Bom, em primeiro lugar, queria dar parabéns pela apresentação, bastante aprofundada, bastante clara, tranquila, e acho que é uma contribuição muito grande para os nossos estudos de caso. Ainda mais sendo um caso brasileiro, né? E vou passar agora para o público e ver se alguém gostaria de fazer. Eu quero aqui. Tem alguém fazendo pergunta? Não, pode falar. A gente começa com aqui, eu estou pedindo para eles colocarem a pergunta no chat, para ficar mais fácil, e aí a gente começa com a... Obrigada pela apresentação. Foi muito boa. A minha pergunta vai mais em encontro da questão da governança, né? Vocês apresentaram não só as legislações que embasaram, né, a questão do pacto, e, em particular, as resoluções inerentes à própria universidade, né? Que vocês muito bem explicaram, e acabou tomando, né,
muito fortemente em toda a estruturação do parque, ainda que tivesse ali seria esperado uma certa parceria da prefeitura. Aí minha pergunta, não sei se eu não captei direito, nessa criação do órgão, que é o PACTEC, pelo que eu entendi, é um órgão subordinado à reitoria, né? A minha primeira pergunta é, quando vocês falam órgão, vocês estão querendo dizer realmente a criação de um órgão, um código dentro, é isso mesmo, né? Tá. Isso é importante, porque às vezes a gente usa como sinônimo um órgão, mas na verdade é uma célula ali de trabalho, um pouco na linha do que é, por exemplo, o próprio RIDS aqui, né? Que não é um órgão efetivamente vinculado, tem código, enfim, uma estrutura, pessoas, etc. e tal. Então, agora eu entendi. Agora, e a relação com a prefeitura? Mesmo assim, existe assentos da prefeitura dentro deste órgão, né? Existe um conselho consultivo, enfim, isso me passou despercebido. Tá descrito as pessoas que estão participando, quer dizer, os órgãos que participam, né? Mas como que se dá na prática? Vocês conseguiram ver essa operacionalização desse conselho consultivo, como um conselho que opera, né, que é o comitê de uso, ocupação, que estrutura diretrizes, né? Eu queria escutar mais, se vocês pudessem comentar. Eu consigo observar até o momento, ele está muito concentrado realmente na direção que tem, de fato, a ingerência, né, sobre a gestão do conselho. O conselho consultivo, ele existe, mas dentro da própria regulamentação, a gente não colocou aqui, mas ele tem um papel quase que de acompanhamento mesmo. Até mais de acompanhar do que de sugerir projetos, tudo mais. Toda a estrutura do que empresa pode se associar ao Cartec, que linha de pesquisa vai ser mais valorizada em algum momento ou em outro, acaba passando pelas decisões tomadas pelo Conselho Universitário da UFC. E aí, até essa diretoria pinçada, ela tem alguma limitação em relação ao próprio Conselho Universitário, que é quem detém a palavra final sobre essas questões, né? Então, ela atua principalmente, essa direção, ela atua principalmente ali no dia a dia do funcionamento, não nas grandes decisões, nos rumos principais, que eles são muito direcionados para o que a universidade pretende. Só não tem essa separação ainda, pelo menos, acontecendo. Essa relação incipiente, Milena, faz a gente enquadrar hoje o PAC como gerido exclusivamente pela universidade. Você tem nomes, dali, ó, Sebrae, FINEP, etc. Mas a atuação, ela é simbólica. É simbólica. Até mesmo se tiver a lista dos 12, 17 metros, a gente tem 7 indicados pela própria reitoria. Então, isso já dá um pouco nessa noção, né? E como eu disse mesmo, mesmo se eles for olhar o Comitê de Uso e Ocupação do Solo, ele tem esse grande poder de organizar, né, a estrutura física do Cartec. Ele fica limitado por conta da necessidade de aguardar o plano diretor do campus todo, da UFC, que isso seja colocado. Então, nesse momento, o que ele atua mais são naqueles edifícios que eu pontuei, mais relacionado à seção de salas e a gestão dessa relação com os laboratórios. É muito baseada os recursos imediatos a serem recebidos pelo Cartec, financeiros, estão muito mais associados a essas contrapartidas das empresas que vão fazer uso de um laboratório, assim, mais direta, no sentido de locação de espaço, o aluguel ou alguma contrapartida financeira pelo uso do espaço. No primeiro momento, é isso que está
gerando essa receita própria, e aí o resultado das pesquisas colocado como para ser a principal fonte de pesquisa, mas ainda é muito incipiente para a gente mensurar, né? Não sei se respondia. Sim. Mais alguém aqui tem pergunta? Se não tiver mais ninguém, só uma questão. Então, a Silvia Ribeiro. Agora tem muito assim. Foi ótimo, acho que a apresentação de vocês buscar esse material, até porque deu para ver que tem pouca coisa ainda produzida efetivamente, né? Acho que seria aí até uma proposta para vocês, uma provocação. Seria interessante que vocês, inclusive, saíssem dessa literatura cinza e publicassem no trabalho de vocês, mesmo que seja nesse tipo exploratório. Duas questões me chamaram a atenção. A primeira é, quer dizer, a criação de todo um parque sem, assim, 0 centavos de dotação orçamentária. Então, isso eu acho que para a gente aqui do RIDS é um aspecto que pode chamar a atenção, porque, obviamente, isso vai ser sempre um super entrave, e se vocês puderem comentar alguma coisa que vocês tenham a mais sobre essa questão, me interessa também. E o segundo, achei interessante a maneira como você abordar, quer dizer, a própria organização, o arranjo da própria Embrapa, ela é em si mesmada, né? Quer dizer, de costas do restante do campus da cidade. E um campus como um todo, uma foto desse trecho que vocês colocam, quer dizer, hoje já é assim, um murão e a cidade do outro lado da rua. Quer dizer, que integração é essa do ponto de vista territorial? Se isso efetivamente vai aparecer, por exemplo, no plano diretor, alguma intenção de que se abra, de fato, inclusive física e espacialmente, para a cidade. Do que eu me lembro, naquela parte ambiental, lá em cima, teve um concurso, foi ganho, inclusive, por uma equipe daqui da cidade de São Paulo, muito interessante, e que já propunha algumas aberturas, exatamente, somente nessa parte que é mais relacionada com a cidade, já propunha alguns programas que a cidade pudesse usar. Não sei se vocês têm notícia se isso está sendo não implementado e como pode ficar. A gente fez 3 conversas, uma com o coordenador do comitê de uso de solo, e 2 com pessoas que são da cidade, moram na cidade, estudaram na Universidade Federal do Ceará. A gente não obteve autorização por escrito do professor, que é o coordenador, até o momento, não que ele se negou, não, é que a gente caminhou e ele não pôde assinar. Essas 2 pessoas moravam próximas ao campus e a relação universidade-sociedade restringe-se o aluno que está no campus assistir aula e ir embora. Essa é a relação, é uma relação muito pobre. Quando você vai hoje, você tem uma zona de interesse social colado no campus. Isso é muito pobre. Você pode se tornar de cultura, um polo de cultura, um polo de saúde, exato, com toda essa potência. Só que eu não sei se ficou claro se passou rápido dessa imagem, mas aqui esse é um muro 2. Na região, exatamente, do que seria a área do Cartec. Então, diretamente relacionada com seus ex ali do lado e ao mesmo tempo negando completamente esse espaço. Né? A gente tem problemas, a gente conseguiu ver que tem problemas maiores de inserção do campus como um todo, além do Cartec. Por exemplo, eu vou não trazer imagens, mas a distribuição das linhas de metrô Fortaleza, se a gente pegar numa imagem, mais aquela primeira. Essa daí. Essa aqui. Ele vai seguir mais ou menos esses eixos
aqui claramente, e, ou seja, no espaço entre a acessibilidade em relação à cidade para o campus como um todo, também falando da área do Parque, se limita a inserções de linhas de ônibus, né? Que antigamente entravam no campus. Hoje segrega ainda mais, porque nem a linha de ônibus pública ela entra. O aluno ele desce na porta e pega um circular para rodar dentro do campus. Aí, por No exemplo, plano diretor de campus, existe, ou pelo menos no PATEC, alguma pista abrindo mais. então, a gente não Seguimos tem essa questão da autorização aí, mas basicamente o campus não tem plano diretor. Esse é o grande entrave. Esse é o plano diretor original da década de 80, que já não corresponde absolutamente mais nada à realidade, e ele não. Eu devo ter passado isso rapidamente também para o slide. Sempre dificuldade de. Acabei passando rápido. Então, eu falei um pouco do comitê do solo, e aqui eu vou botar destaque, acabei passando rápido. O plano diretor do campus é de responsabilidade institucional da divisão de estudos e projetos da coordenadoria de projetos e obras da Infraestrutura de Gestão Ambiental da UFC. Que não faz parte. que tem um assento no conselho, mas que tem que agir antes. Então, ela precisa declarar explicitamente como é que a área do Partec vai se organizar em relação ao campus como um todo, para depois, como o uso do solo, poder ter uma atuação mais abrangente, principalmente no sentido de ocupação das áreas vazias ou subutilizadas. Por isso que a atuação até o momento fica muito mais restrita pela questão orçamentária, né? Pela incipiência e por essa limitação, fica muito mais restrita ao uso dos edifícios, salas e dos laboratórios já, da infraestrutura já instalada. Que a gente viu, novamente, resultando como uma oportunidade muito interessante para o início, mas que também pode se tornar rapidamente um gargalo se essa questão não for superada. Então, a grande potencialidade de início do parque, ao mesmo tempo, pode ser a falência dele enquanto espaço. Estagnação, falência não, estagnação. Acho que essa responde as duas perguntas. A primeira é dinheiro. É isso mesmo. O dinheiro é quase nada. O dinheiro, a principal fonte de recursos imediata é realmente a atuação quase como uma imobiliária, né? Enquanto as pesquisas não avançam.